com você? Comigo tá tudo ótimo, bora pegar um pouquinho de água aqui. Segundou, mais uma semana se iniciando, última semana do mês de janeiro, primeira semana do mês de fevereiro. Já se passou um mês que o ano mudou. E você fez o que de diferente de fato na sua vida? O que você tá fazendo de bom pra você? Porque a gente vem nesse mundo para fazer bem pra gente. E quando a gente percebe, a gente só tá fazendo mal. Então, como todas as segundas-feiras, eu vou abrir o livro Médico Jesus e vamos ver a mensagem que ele vai nos trazer hoje. Converse com o seu travesseiro. O maior restaurador de forças é a consciência reta que acerena as emoções. A consciência tranquila é a base da nossa harmonia interior. E sem harmonia íntima, o homem jamais logrará a saúde integral. Todas as vezes que nossa consciência estiver perturbada por alguma falta cometida, nossas energias entram em desequilíbrio. E isso é uma porta larga para muitas doenças que a medicina ainda não conseguiu explicar. Nossos erros poderão permanecer ocultos dos tribunais terrestres, mas a consciência nos lembrará de todos os lances em que prejudicamos o patrimônio físico, moral e espiritual do próximo. Essas lembranças são incorruptíveis, não desaparecem por subterfúgios, apenas se deletam quando nos reequilibramos perante a lei do amor, mediante a recomposição dos danos provocados por nosso egoísmo. Quantos benefícios o perdão e a prática da caridade podem fazer em benefício da nossa paz e, portanto, da nossa saúde? Seu travesseiro é um grande terapeuta. Consulte-o para avaliar se antes de qualquer remédio você não está precisando mesmo reconciliar-se com seu irmão, solicitando perdão para seus atos. Não podemos ignorar que as pessoas a quem prejudicamos podem estar projetando vibrações negativas em nosso desfavor, vibrações que assimilaremos todas as vezes que transmitarmos pela faixa do erro. Muitas pessoas temem desenvolver um câncer, mas poucos avaliam o perigo que representam para nossa saúde uma vibração de ódio contra nós mesmos. Nosso organismo foi concebido para se alimentar de amor e paz. Todas as vezes que damos ao corpo outro combustível, criamos obstáculos à nossa saúde. Não por outra razão. Jesus recomendou-nos a necessidade de reconciliação urgente com os nossos adversários enquanto estivermos a caminho com eles. Estar em paz com o próximo é garantir saúde para si mesmo. Que tal darmos o primeiro passo formulando uma oração em benefício daqueles a quem prejudicamos? É assim que iniciaremos nossa cura sobre as bênçãos do Médico Jesus. Uou, que mensagem! Bom dia, Carla. Bom dia. Que interessante, né, gente? Muitas pessoas falam pra mim que tem insônia. E esse texto vem mostrar para mim que a insônia, de fato, é a falta da consciência livre, a falta da consciência tranquila. Porque se eu tenho uma consciência tranquila de que eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer para mim, para os outros, se eu tenho uma conexão direta com Deus, não tem por que eu ter insônia, porque a minha consciência vai estar limpa, vai estar leve. Agora, se eu não tenho a minha conexão com Deus, se eu não me amo e não me aceito como eu sou, se eu não aceito o fluxo da vida, se eu tô caluniando outras pessoas, muito provavelmente eu vou ter insônia. E esse movimento de falar mal das outras pessoas é algo intrínseco no ser humano. Eu falo isso por mim. Quando eu menos percebo, eu tô falando das pessoas que eu não gosto, das pessoas que por algum motivo me maltratam ou me maltrataram. E todas as vezes que isso acontece, eu escrevo no meu caderninho, eu não quero mais errar falar das pessoas. São exatamente 2 pessoas que eu falo, exclusivamente 2 pessoas. Ah, Carlinha, obrigada por isso. E
duas pessoas que normalmente eu falo, né? Que são pessoas que a gente tem problemas severos. E a gente sabe que Deus, na sua infinita bondade, coloca pessoas no nosso caminho para que a gente aprenda, para que a gente evolua. Mas a gente precisa perdoar. A gente precisa entender que cada ser humano tem a sua história, que cada ser humano tem as suas dificuldades e a gente precisa andar no caminho da caridade. A gente precisa ter indulgência, a gente precisa ter humildade, a gente precisa entender que o outro, ele não vai mudar por sua causa. O outro, ele não vai ter comportamentos saudáveis porque você deseja que ele tenha. Ele só vai ter comportamentos saudáveis a partir do momento que ele decidir cuidar dele mesmo. Na verdade, quando uma pessoa, ela vomita ódio pra você, imagine o ódio que tem dentro dela. E eu tô falando isso pra vocês, a primeira pessoa que ouve sou eu. Então imagina o ódio que tem dentro das pessoas que nos desejam mal. Elas não conhecem o caminho do amor. Talvez elas nunca se permitiram ser amadas. E quando elas veem você sendo amada, elas vão se incomodar. Quando elas veem você no lugar que muitas vezes ela gostaria de estar, elas vão se incomodar. E aí a gente precisa ter amadurecimento e sabedoria para entender que o que é seu, ninguém vai tirar. É bíblico, o que é seu, ninguém vai tirar. Só que você precisa andar pelo caminho para chegar no que é seu, porque senão você não vai chegar. A gente está acostumado a viver uma vida escassa, uma vida de medo, uma vida de insegurança, uma vida de incapacidade. É porque a gente não coloca Deus na frente da nossa vida. Hoje eu acordei e eu pedi para Deus só me direcionar. Qual caminho eu tenho que seguir? Para Deus colocar as pessoas certas no meu caminho, para que elas possam mudar o jogo da vida delas. Como mudando o jogo? Que o Mudando o Jogo foi um treinamento que eu desenvolvi baseado nas parábolas de Jesus, baseado na parábola do semeador, baseado na parábola dos talentos e na parábola do filho pródigo. Então eu quero que esse treinamento chegue em milhares e milhares de pessoas, porque assim, bom trabalho, assim como mudou a minha vida, pode mudar a vida de milhares de pessoas. Mas aonde elas estão? Então eu pedi para Deus colocá-las no meu caminho, para que eu apareça no caminho delas de alguma maneira. Então é muito importante a gente entender que a gente tem que fazer o nosso máximo, mas com o coração, sabe? Se a gente não tá apto ainda para ir num ambiente muito tóxico, não vá. Diga não, diga sim para você. Então a mensagem de hoje é essa. Muitas pessoas temem desenvolver o câncer, mas poucas avaliam o perigo que representa para a nossa saúde uma vibração de ódio contra nós mesmos. Eu vejo a maioria das pessoas com um chicotinho na mão se chicoteando, não reconhecendo aquilo que fazem. Poxa, quanta coisa você faz? Quanta coisa você desenvolve? Quanta coisa você lidera? Eu aqui em casa, até vou escrever uma carta para Eli hoje, de coisas que vêm me incomodando. Mas por quê? Porque eu vou pegando e vou fazendo tudo. Então é como se eu inconscientemente eu dissesse assim, você não precisa fazer nada, deixa que eu faço. Só que isso sobrecarrega. Só que ela não tem bola de cristal para adivinhar. Então eu tenho a obrigação de falar. A gente precisa falar aquilo que nos incomoda, seja por meio de carta, de áudio, não sei, mas a gente precisa externalizar isso. Porque senão a gente fica se corrompendo, a gente fica se martirizando, a gente fica num lugar que a gente não precisa estar. Então eu desejo do fundo do meu coração que você converse com o seu travesseiro. Que ao deitar, você pergunte para você se você fez o seu máximo com o melhor que você tinha hoje. Se você deixou de fazer o bem para alguém. Se você errou e não quer mais errar. Passa um antivírus na sua cabeça antes de você dormir. Peça para Deus direcionar o seu caminho. Fique atenta às respostas. Deus está dando resposta o tempo todo na tua vida. Só que muitas vezes o seu orgulho, a sua arrogância não permite você ouvir. Para a gente ouvir Deus, a gente precisa calçar a sandalinha da humildade. A gente precisa ouvir as pessoas que estão à nossa volta, que estão falando, né? Então é um movimento que a gente precisa entender onde eu não quero mais errar na minha vida.
Eu, B, já sei. Então eu vou treinar isso. Mas aonde você não quer mais errar na sua vida? O que você precisa fazer para que você se aproxime ainda mais de Deus? Deus está vendo o caos terreno que a gente está vivendo e Ele fala assim pra gente: meu filho, você não precisa viver nesse caos. Se você seguir o caminho que eu direciono para você, você não vai olhar a guerra. Deus pode fazer com a gente o que fez com o povo indo para a Terra Prometida, indo para Canaã. Não, vai para um caminho mais longo, porque aqui tem guerra. Se tiver guerra, vocês vão morrer ali. Então, desvia o caminho, vai um pouquinho mais longe, mas vai. E aí o povo andando lá, morrendo de sede no deserto, né? Encontrou um rio e a hora que tomou a água era amarga. E aí Moisés disse para Deus: Deus, o povo tá com sede. E Deus disse: só continua. 12 quilômetros dali, mais ou menos, tinha palmeiras, fontes de água. Às vezes a gente para num lugar que não é nosso, toma água amarga porque a gente é teimoso, porque a gente é preguiçoso, não quer andar um pouquinho mais. Continue. Seja constante. Faça como Jesus. Seja constante. Respire fundo. Seja constante. Vamos fazer oração da semana? Feche seus olhos então. Deus, causa primeiro de todas as coisas, Jesus, nosso governador terreno. Nesse momento, mandamos amor incondicional para todas as pessoas que em algum nível a gente prejudicou. Perdão, Senhor. Perdão pelas minhas faltas, pelas minhas insuficiências. Eu sou ser humano e eu erro. Peço imensamente que direcione o meu caminho, Pai. Que me liberte de todas as amarras e todos os medos que eu tenho. Me dê ânimo, coragem, sabedoria e discernimento, para que eu possa continuar dia a dia, cada dia melhor. Que assim seja. Um ótimo dia para você. Um beijo no seu coração e compartilhe essa mensagem com alguém. Vamos levar essa mensagem pra frente, tá bom? Tchau.